Hoje, a Revista Municipal Torres Vedras tem o prazer de estar à conversa com a doutora Natália Pona, pediatra e diretora-geral do Campus Neurológico, marcou a sua vida pela dedicação à saúde da comunidade. Obrigada, doutora, por ter aceitado responder a estas questões e ter esta entrevista connosco. Ia começar por perguntar como é que surgiu o interesse pela medicina. Curiosamente, ao longo da minha infância, nunca os meus pais me ouviram falar em medicina. A minha irmã, tenho uma irmã mais velha, 2 anos, sempre falou que ia ser médica e assim foi. Quando chegou a altura de escolher o curso, entrou na Faculdade de Medicina. E eu, como tinha um particular gosto pela matemática, sempre disse que iria para um de 2 ramos, matemática aplicada ou física nuclear, até ao dia em que fiz a candidatura ao ensino superior. Na altura fiz com a presença da minha irmã e ela teve uma saída que eu achei fenomenal, que foi: Oh, mana, era tão giro que também fosses para a medicina, porque assim podíamos até estar depois numa casa juntas e estávamos juntas na faculdade. E eu disse assim: olha que boa ideia! E portanto escolhi medicina um bocadinho neste contexto, sem grande amadurecimento do tema. E depois, efetivamente, nos primeiros anos de curso, aliás, eu acho que isso é transversal a todos os cursos superiores, que tem uma parte mais teórica, que não se identifica muito depois com aquilo que vai ser a nossa prática profissional. Eu arrependi-me um bocadinho da escolha que tinha feito, porque achei que não me preenchia aquilo que tinham sido os meus sonhos enquanto potencial profissional, competente, e ao longo da vida, não é? Achei que não ia ser de facto esse o meu destino, a minha escolha não iria ser consequente. Mas, efetivamente, depois dos anos iniciais começam os anos clínicos, que na altura eram os anos de prática clínica, e eu passei pela pediatria. E de facto, contactar com doentes e no fundo ter uma experiência mais prática levou-me a perceber que depois há um caminho que nos leva à nossa satisfação final e efetivamente confirmou-se que a escolha tinha sido adequada. Foi uma boa sugestão. Foi uma boa sugestão. E o que é mais realiza no contacto com os mais pequeninos? Basicamente, na pediatria, eu tenho 2 vertentes como pediatra, não é? Tenho uma vertente hospitalar, que já não tenho, mas que tive durante muitos anos, desde a minha formação na Estefânia até depois a um período em que estive 13 anos no Hospital Amadora Sintra, e há uma vertente hospitalar que é completamente a vertente que eu tenho agora, que é uma vertente de ambulatório, consultório, mais no acompanhamento de crianças, digamos que saudáveis. E são experiências de vida completamente diferentes, porque na vida hospitalar nós lidamos com, muitas vezes, doença grave e, portanto, não há propriamente, digamos, uma interação com as crianças, é mais uma interação com os pais, porque essas crianças com doença grave estão muito doentes e a vida de ambulatório, digamos que nos dá esse gostinho pela pediatria, que é o acompanhamento da criança saudável, da criança... Das famílias também. Das famílias e, portanto, gosto de todas as fases, particularmente dos muito pequeninos que vêm com pais de primeira vez e da interação com a família que se está a formar, e gosto também muito da fase depois da pré-adolescência e adolescência, em que às vezes a conversa é mais entre mim e a criança ou adolescente do que propriamente com o envolvimento familiar. Portanto, são 2 fases da vida que eu aprecio particularmente. E, portanto, depois dessa experiência hospitalar e agora em ambulatório, como é que é passar para a gestão? O campus neurológico surge de uma necessidade que o meu marido, que é neurologista e que é o diretor clínico e, no fundo, digamos que a mente, a ideia por trás deste projeto, sentiu que havia uma necessidade específica para dar resposta a uma doença que ele
aprecia particularmente e na qual ele se diferenciou bastante, que é a doença de Parkinson. Portanto, é uma doença do movimento, é uma doença mais do envelhecimento, mas uma doença com características específicas relativamente às capacidades motoras dos doentes. E, portanto, como ele desde muito cedo, desde ainda aluno da Faculdade de Medicina de Lisboa, começou a contactar com este tipo de doentes e começou a entrar também na investigação e a conhecer muitas realidades de clínicas neurológicas e achou que havia uma falha de algo que respondesse a estas necessidades. E, portanto, começou a surgir esta ideia de fazer um projeto, neste caso era um projeto familiar, porque era, no fundo, a ideia de um irmão e depois usar também, para aproximar essa relação familiar, um outro irmão, que é o engenheiro João Ferreira, que também está por trás deste projeto, no fundo, na construção e na materialização da ideia do médico. E, portanto, na altura, eu, obviamente, como parte importante do desenho do projeto, participei numa fase inicial, mas como eu ainda estava a trabalhar no Hospital Amadora Sintra, portanto a uma distância razoável de Torres Vedras, e na altura já com 6 filhos, não podia, no fundo, assumir aqui um papel muito presente. Por circunstâncias iniciais, nós tínhamos inicialmente uma diretora técnica que depois acabou por não continuar o projeto na fase em que ele estava mesmo já numa fase de inauguração, e o meu marido e o meu cunhado pediram-me ajuda para terminar alguns dos documentos que eram iniciais para a abertura de uma instituição desta dimensão. Coisas burocráticas, mas que necessitavam de manuais de conduta, manual de acolhimento. Feitas por um profissional de saúde. Enfim, pronto. E acabei por tentar ajudar nessa fase e comecei a perceber que era impossível conseguir dar esse apoio e conseguir manter a minha atividade clínica no Hospital Amadora Sintra, e, portanto, acabei por tomar uma decisão que foi naturalmente fácil e pus em primeiro lugar o projeto familiar e deixei o Amadora Sintra, e foi nessa altura que eu assumi a direção técnica, inicialmente a direção técnica do CNS. Digamos que foi fácil, foi um desafio, obviamente tive que ler muita coisa, tive que me informar muito, tive que estar atualizada em relação a muitos decretos-lei, algo que não fazia tanto aquilo que era a minha vida profissional na pediatria, hospitalar, mas fiz-lo com muito gosto e foi relativamente fácil porque numa fase inicial, digamos que não tínhamos ainda o volume de doentes que temos agora e era uma equipa de profissionais bem mais limitada e, portanto, permitiu-me uma aprendizagem gradual relativamente à gestão desta casa. Já tinha uma grande experiência de gestão porque tenho que gerir uma casa que tinha 6 filhos, com uma mãe e um pai trabalhadores a 100%, não é? E ia-lhe perguntar isso, não é? Se havia alguma coisa da sua vida profissional ou pessoal que depois... Tudo tem a ver, tudo, porque não é, digamos que em termos de dimensão, obviamente é maior, mas as regras básicas da gestão de uma casa, de uma família grande, são as mesmas que devemos ter na gestão de uma unidade como esta. Portanto, passa tudo pela responsabilidade, organização, pela dedicação, pela capacidade de esforço, pela capacidade de empatia e, portanto, numa fase inicial, quase que foi a aplicação dos métodos que eu usava na minha casa aqui ao CNS. E no fundo foi de facto uma experiência e eu aprendi com o passar do tempo, porque inicialmente a minha posição era uma posição muito mais interventiva. Portanto, numa fase inicial, todas as entrevistas passavam por mim, as reuniões individuais passavam por mim, as reuniões com as famílias, cheguei a dar apoio a doentes, porque não sendo neurologista, mas sou médica de formação e, portanto, dava esse apoio também. E durante um período, de facto, assumi um papel que foi aqui muito ativo, desde coordenação de ensaios clínicos, enfim.
Nos últimos 2 anos, a minha vida melhorou um bocadinho em termos dessa intensidade de trabalho e de decisões, porque conseguimos criar um departamento de recursos humanos completamente autónomo e consegui ter uma pessoa que assumiu as minhas funções como direção técnica e, portanto, passei a um patamar de direção-geral, que no fundo o diretor-geral não faz assim tanto como os outros departamentos. Mas pronto, é um bocadinho essa a progressão que foi feita. Alguns dos seus filhos também estão a seguir vidas profissionais relacionadas com a saúde. Conseguimos, não é? Sendo que isso foi pelo exemplo e pelo contacto que tem. Sim, eu acho que eu venho de uma família, e o meu marido também, em que o trabalho é, digamos que é uma prioridade. O trabalho, a responsabilidade, a generosidade, o empenho e a noção de esforço são realidades, são naturais. E portanto, nós já crescemos com esta noção de que a vida não é um mar de flores, não é? Não nos cai no colo. Nós temos que investir para que o nosso futuro seja o melhor possível. E, portanto, ao longo do nascimento dos meus filhos, eu nunca fui uma mãe que estivesse em casa. Portanto, eu ainda, como já tenho alguma idade, ainda aproveitei as licenças de maternidade, mas eram aquelas curtinhas. E na altura em que eu estive grávida, a gravidez não era motivo para ficar em casa. Agora, muito mais facilmente, aliás, não se vêem grávidas a trabalhar, no geral. Portanto, as pessoas numa fase muito inicial da gravidez já são colocadas em casa e não era isso que acontecia connosco. Aliás, nós até aos 8 meses de gestação fazíamos urgências de 24 horas, portanto não tem nada a ver, trabalhávamos até ter os bebés. E portanto eu sempre trabalhei e os meus filhos sempre se depararam com essa realidade, que os pais trabalhavam imenso, estavam presentes nos momentos que eram importantes, a mãe mais, obviamente, porque do ponto de vista profissional acabou por não se expandir tanto em tantas áreas como o pai, para conseguir dar esse apoio. Mas pronto, o exemplo que eles tinham era um exemplo de facto de trabalho, de sacrifício, de esforço e portanto para eles naturalmente, nós sempre dissemos, eles foram crianças que tiveram liberdade para escolher digamos que o caminho que quisessem traçar. Sempre com um sentido de responsabilidade, de dever e sabendo que a escola estava sempre em primeiro lugar. E então, se pudesse voltar atrás no tempo, mudava alguma coisa no seu percurso? Eu nunca penso assim. Eu não penso, acho que é perder tempo porque o tempo não volta atrás. Porque se eu tivesse voltado atrás e tivesse optado por uma matemática aplicada a uma física nuclear, não tinha conhecido o meu marido. Porque nós conhecemos na faculdade, ainda por cima nós somos um curso que era super pequenino, fomos 40 e portanto muito naturalmente somos aquele curso que eu digo que é altamente consanguíneo porque casámos uns com os outros, que era o nosso núcleo de amigos e portanto o meu futuro tinha sido completamente diferente, portanto não é algo que eu penso, acho que fiz as escolhas certas no momento certo e acho que não tenho deixado nada por fazer e é essa noção que eu tenho em relação ao passado que não me deixa amargurada. Eu acho que tudo conta para termos boas memórias, umas memórias menos boas, mas que nos servem também para apreciarmos aquilo que verdadeiramente vale a pena. Não voltava atrás. E, para terminarmos, qual é o legado que gostaria de deixar enquanto médica? Essa é uma boa pergunta. Das melhores coisas que me pode acontecer é eu saber que tenho 3, eu digo doentes, mas eu digo doentes porque acho que para mim é um termo carinhoso. Mas pronto, tenho 3 adultos que eu segui e que estão a tirar medicina e que querem seguir pediatria e que me pediram para escrever as fitas de fim de curso. Então isso não é um legado maravilhoso? Eu ter a capacidade de influenciar de forma inesperada as crianças que eu acompanho. Sim. Ou então receber mensagens eu recebo mensagens amorosas em que as pessoas dizem que sentem que eu sou o anjo da guarda. Isso é uma coisa, deixa-nos assim, não mereço isso, eu só faço o meu trabalho, mas receber uma mensagem destas porque a mãe está aflita e eu consegui aliviar esse sofrimento e depois receber esta retribuição
Eu acho que vou deixar, sobretudo para os pais, uma ideia de terem um suporte na altura em que precisam. Em que mais precisavam, É. sim. Falo por experiência própria, é verdade. Obrigada, doutora, por este bocadinho. Muito obrigada, foi um prazer. Obrigada.